Amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre os que não precisaram de ver para crer. A nossa primeira leitura está em Mateus, capítulo 9, versículo 2 em diante. E eis que trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Jesus falou em primeiro lugar sobre perdoar pecados para realmente provocar esses escribas presentes, porque para eles realmente seria uma blasfêmia, porque eles não reconheciam Jesus como sendo o Filho de Deus, que a palavra já falava desde o princípio no Velho Testamento, quando os escritores messiânicos falavam da vinda do Senhor Jesus para salvar a humanidade. A seguir, Jesus operou aquele milagre. Assim, essa provocação tinha um sentido didático para chamar a atenção de todos, porque em seguida, fazendo o milagre, ele estaria provando que só o Filho de Deus poderia fazer tamanha realização. Até então, nunca tinham visto algo assim. E como o Filho de Deus poderia realmente perdoar pecados. Mas para nós, os que cremos, que não precisamos de sinais, sabemos que não há maior milagre do que o milagre da salvação, da regeneração espiritual. Aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 48, diz o seguinte: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Isso aqui foi dito por Jesus naquela oportunidade em que o Senhor curou o filho de um oficial do rei. Jesus conhece as mazelas humanas, as dúvidas humanas, a falta de fé. É por isso que Jesus sempre bate nessa tecla sobre a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Tomé foi o apóstolo que duvidou que os discípulos, seus irmãos, haviam encontrado Jesus depois da sua ressuscitação. E ele disse que só acreditaria depois que tocasse em suas chagas, na marca das suas feridas. E o Senhor apareceu para ele e pediu que o tocasse. Jesus disse: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. A partir daqui, Tomé assumia Jesus como sendo o seu Deus. Sem este sinal, sem esta constatação, talvez ele passasse o resto da vida sem crer. No versículo 29 do mesmo livro de João, capítulo 20, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não podemos ser descrentes. Nós que conhecemos a palavra,
conhecemos a Jesus concretamente, porque se estamos em contato com a sua palavra, se a ouvimos, ela penetra no nosso coração e faz prodígios, transforma-nos de acordo com a santa vontade de Deus para o ser humano. Nós conhecemos a Jesus de perto, nós quase o podemos tocar, mas nós não necessitamos desse tipo de constatação, porque o Senhor é real, o Senhor é presente em nossa vida, não apenas através das bênçãos, que são muitas, são milhares a cada dia. O simples acordar é a presença de Deus em nossa vida, que está nos dando mais tempo, está nos dando mais uma oportunidade de conhecê-lo mais, de crer mais e de sentir mais através do Espírito Santo, porque à medida que nós conhecemos mais, nós reconheceremos Deus em nossa vida, e quando pecarmos, sentimos no coração uma tristeza grande, um arrependimento, enquanto não pedimos perdão e sentimos que o Senhor nos perdoou, pelo alívio que Ele nos proporciona, nós não estaremos bem, porque nós não somos como o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então não podemos ser incrédulos, não temos que depender só de sinais para crermos. Confesso para vocês, já houve muitos sinais em minha vida, na vida de minha família, mas os sinais são para os descrentes, então nós temos que testemunhá-los, que falar deles, para aqueles que ainda estão distantes, para aqueles que necessitam desses sinais para crer que Jesus é Deus, que Jesus faz milagres, continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, até a sua volta. E depois no céu conviveremos com Ele, ao lado de Deus, como Deus, e formando ali as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em comunhão perfeita. Certa vez, Jesus estava pregando e entre o povo estavam os mestres da lei e os fariseus, que se julgavam entendedores da palavra. E eles pediram a Jesus um sinal miraculoso, muito embora já tivessem visto tantos sinais. E Jesus disse que para aquela geração nenhum sinal daria, uma geração infiel, uma geração incrédula. E esse sinal de Jonas, esse pedido de sinal, está em Mateus 12, 39. O sinal de Jonas significa que quando Jonas fugiu e não quis pregar em Nínive, e quando ele foi jogado no mar, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Sinalizava que Jesus também ele ficaria na sepultura por 3 dias. Isso era um sinal, já era uma revelação do que aconteceria com Jesus para a nossa salvação. Mas aquela geração incrédula pedia sinal porque não reconhecia o Filho de Deus, o enviado, como aquele que viria para salvar Israel. No nível de apostasia a que eles chegaram, nenhum sinal, qualquer sinal, seria realmente inoperante. E Jesus sabia disso, pois não faria qualquer efeito na mente e no coração deles. Realmente, Jesus ficou de sexta-feira até domingo na sepultura e, para o nosso bem, para o bem da humanidade, ressuscitou ao 3º dia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que não dependamos de sinais para crer. Assim como no livro de Jonas, o povo de Nínive ouviu a pregação e converteu, assim também que a geração moderna, a geração de hoje, possa, ouvindo as palavras de sabedoria e de verdade, possam se arrepender e voltar para Jesus. Amém. Que assim seja.